O like é de graça. Por enquanto, o like é de graça. Por enquanto. Por enquanto. Então vamos deixar like aí, porra, pelo amor de Deus. O pessoal tá levando a sério o lance de cancelar. Ô, Cláudia Cruz, era brincadeira, porra. Era brincadeira. Até aqui é tudo brincadeira. Ô, minha gente, vamos falar então agora do Davi. Pô, o Davi esteve em São Paulo e não ligou para nós. E já começa por aí. Né? Eu aceito, eu lido numa boa. Ele não falar com a Mani, ele não conversar com a mãe, mas ele vir para São Paulo e não ligar para nós, porque a gente podia ter ido no Jones com o Davi, com ele pagando. Imagina que demais. A Porra, gente sabe todos esses bastidores em primeira mão. E assim, porra. o pior de tudo não é nem ele não encontrar a gente, é ele não ter nem postado mais uma foto conceito, né? Com alguma legenda, alguma informação, porque ele poderia falar, ó, não vou encontrar vocês, mas tá aqui o conteúdo do programa de hoje. Em vez da praia, né? A prainha, sabe a prainha da Paulista ali, né? Sim. Um negócio conceitual. Mas não, o Davi abandonou também os seus fãs. Poxa, Davi. Poxa, poxa. Tô brincando. Bom, ele participou do Altas Horas, a gravação foi ontem. E aí vazou um videozinho, né? Dele falando como tem sido seu pós-BBB e o fim do relacionamento com a Mani. Foi um vídeo divulgado pelo Léo Dias. O Davi falou que não está vivendo um bom momento e que está sendo bombardeado de informações. Ele falou o seguinte: eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito. Me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque. E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo. Não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo. O Davi falou que tentou manter o relacionamento firme e que tudo que está acontecendo tem sido uma loucura. Então nós vamos ter altas horas aí. Eu diria que nessa colcha de retalhos, nesse mapa do tesouro que nós estamos tentando desvendar desde o fim do BBB, o Altas Horas, de Serginho Grosman, tem tudo para ser um importante elemento nessa construção dessa narrativa toda, aí pré-documentário. Eu estou muito curioso para ver o conteúdo na íntegra, não é verdade? E chocam essas informações dadas pelo Davi. Quando ele pede um pouco de espaço, quando ele pede um pouco de respiro, né? Fica aí a impressão de que, porra, os 100 dias, né? Até tem um termo nos reality shows da Record, que é a cabine de descompressão. Faltou uma cabine de descompressão para o Davi, no sentido de que ele passou lá trabalhando intensamente, acordando 5 horas da manhã, indo dormir às 2, durante 100 dias, totalmente focado naquilo lá. Ele teve uma transição aí para a vida real aparentemente traumática, com muita gente demandando muita coisa dele, né? A família, todo esse rolo aí de empresário, de sei lá o quê, de grana e tudo mais. Então, eu imagino que não esteja sendo realmente um simples pós-BBB, e eu começo a acreditar também. Será que está rolando uma maldição da vitória do BBB? Porque o Arthur Aguiar não, reclamou muito do pós dele. A Amanda reclamou muito do pós dela. E agora o Davi, ele extrapola tudo isso e tem um pós-BBB também, inicial muito complicado. Né? Ele que foi louvado por muitas mais pessoas né, teve uma popularidade muito grande, eu acho muito maior do que o Arthur Aguiar e a Amanda para um público médio, embora eles tivessem um fã-clube muito apaixonado também. Como que a senhora analisa essas declarações impactantes do campeão do BBB 24, que agora está emparedado? É a primeira nova versão ali do Davi, né? Porque até então, tudo que a gente tinha visto dele nas lives, na entrevista ao Fantástico, até no É de Casa e no Mais Você, era de que ele estava com a Mani, né? E até no Fantástico, quando já se sabe do rompimento, ele diz o quê? Que está disposto a seguir com ela, que quer conversar com ela. E agora no Altas Horas,
por essa fala que a gente tem aqui. É a primeira vez em que ele se refere a Mani como ex-namorada, né? E até fazendo uma queixa ali, sem ficar, eu quero voltar e tal. Não, é dizendo como ele se sentiu diante de tudo isso. Eu achei um desabafo válido, né? Realmente, eu já tinha comentado isso aqui em outros programas, que a pessoa sai do confinamento, é muita informação, ele não teve tempo ainda de digerir, estava com uma agenda muito complicada e cheia para lidar, né? E assim, se a gente olhar para outros campeões, eu cito um pouco o caso da Juliette, porque ela foi um fenômeno, ela também teve um documentário, né? E foi um nome muito comentado. E em várias entrevistas dela, depois que passou toda essa loucura do pós ali, né? De todo mundo querendo saber da vida dela, ela diz que foi difícil digerir, assim, que parecia que ela entrou em estado de choque, que ela só estava seguindo, fazendo o que era pedido e que depois foi que foi cair a ficha, tanto da grandiosidade do programa, como da importância dela ali dentro do reality e tudo o que aconteceu com ela. Então, assim, agora a gente compara um pouco com o Davi, que a Juliette foi difícil de lidar, mas muito mais pela surpresa do que aconteceu. Mas o pós dela não foi conturbado, assim, envolvendo a vida pessoal como a do Davi. Então, imagina Exatamente. como tem sido para ele. Então, para mim foi um desabafo genuíno, né? E as pessoas deveriam ter um pouquinho de empatia, assim, olhando por esse lado. Até a carta que a Mani publicou, eu até vejo, é engraçado, mas eu vejo uma semelhança ali, que, embora eles estejam em lados opostos nessa treta, mas tem algo em comum, é como se fosse um pedido de socorro, tanto dele ali no Altas Horas, quando ele fala que não respeitaram o momento dele, quanto dela, quando ela lembra ali naquele post que eles são pessoas reais, que ele não é um jogo e que tá difícil de lidar, que eles estão sofrendo, né? Então, acho que é um bom momento para nós refletirmos, assim, porque as pessoas estão pressionando e criando mais teorias e não param de falar disso. E como é que tá para os dois, né? E eu fico com a impressão, e daí de novo, é uma impressão, nessas, né, migalhas de informações que vão surgindo daqui e dali, eu tenho a impressão que o Davi está rodeado por muita gente. E essas pessoas vão direcionando seus olhares para onde elas pretendem que o Davi olhe. E eu tenho a impressão, por tudo que a gente ficou sabendo também, que a Mani está rodeada por pessoas também. Então Uhum. não teve, talvez, uma troca mais direta entre os dois, o que, sem qualquer sombra de dúvida, se torna ruído, se torna um problema. Né? E com a pressão toda que acontece nesses momentos, é muito complicado para os dois lados. Eu acho que. E aí a gente vê também, né, na internet, o pessoal chamando a Money de Money, o Davi de um monte de coisa horrível também. E aí, assim, gostou ou não gostou dos caras no BBB e tal, calma, né? Calma, agora é a vida deles mesmo. E eu acho que tá tendo muita coisa esquisita no entorno, né? É o entorno. Eu acho que existe uma questão aí de entorno que precisa ser avaliada inclusive pelo Davi, né? Dele tomar as Sim. rédeas também. Ele, quando ele fala que não souberam respeitar o momento dele, eu interpreto que é porque está tendo uma pressão social ali do entorno, daí eu não sei se é família, empresário, equipe, sei lá o quê, que é difícil, é complicado. Né? E eu até acho que a Globo tem feito um trabalho muito relevante de proteger a instituição BBB na relação desses participantes com a área comercial. Perfeito? Tem todo um cuidado, eles hoje são assessorados pela Globo e tudo mais e tudo mais. Eu acho que nesses próximos anos a Globo deve pensar também um pouco em como cercar as pessoas quando saem do programa em mais fatores, entende? De ter ali alguém que vá ser como que eu posso dizer, um porto seguro de alguma maneira, de falar assim, ó, você ganhou, tem isso aqui, essas são as possibilidades, você agora, entendeu? Ter uma assessoria um pouco mais profunda do que talvez simplesmente essa relação comercial de pode ou não pode fazer publi de sabão em pó e não sei o quê. Principalmente por quê?
tem uma galera que entra no programa na condição já de celebridade, por algum tipo de intimidade com os perigos né, as dores e delícias da fama e da fortuna, e tem uma galera como o Davi, campeão do BBB 24, que entra sem ter muito acesso a esse mundo e como ele falou, soterrado por informação, né? Num momento em que é difícil. Então eu acho que essa assessoria que a Globo dá e que presta, né, ao lado comercial, ele poderia ser também né, estendido a esse entorno, a família, a relação com a DM, a relação com o empresário, porque é complicado. É complicado. É uma situação extraordinária na vida das pessoas que não estão preparadas para isso, né? Tanto para quem se dá super bem, quanto para quem se dá super mal. Porque são pessoas, querendo ou não, que ficaram 100 dias lá à mercê, né? À disposição do programa, que é o maior evento cultural do Brasil todos os anos. E aí, tanto o Davi, tendo que lidar com seus milhões, quanto, sei lá, o Juninho, que eu li ontem, que voltou a trabalhar como motoboy. Eu acho que seria interessante, já que a Globo protege a questão da publi, proteger também e ajudar a direcionar nas questões do dia a dia desse elencaço aí que eles montaram e que eles têm montado todos os anos. Eu acho que seria um pouco responsável do ponto de vista comercial, né? Midiático e humanista. Fui muito poliana agora, ô Bárbara Sali. Nem parece o mesmo cara que há 15 minutos atrás estava pedindo para cancelar um cidadão lá na Grande Conta. Não, mas eu gostei. Eu concordo. E se a gente for ver essa proteção, porque assim, é uma proteção que tem que ser uma proteção de fato, não só para brecar, né? Não só para dizer não. Tem que ser uma proteção também para o lado positivo, né? E fica até um certo desequilíbrio ali quando a gente olha, por exemplo, a Camila do Calabreso, né? Do Buda e a Mani, que estão livres, sem contrato e que podem ir atrás das suas assessorias, que podem fazer suas publicidades e que conseguem rapidamente encontrar um caminho para lidar, até porque não estavam confinadas. Quando a gente olha para o Davi, que tudo bem, poderia ter um assessor para cuidar ali das suas redes sociais, mas agora pensa, o cara sai campeão com uma agenda corrida, sem tempo até para fazer uma pesquisa de mercado, de ver quem vai ser o seu assessor, sem saber em quem confiar. E aí, além disso, não se pode fazer as publis, porque nessa parte comercial a Globo cuida, a Globo breca, então fica muito difícil você tomar as rédeas também, sem essa ajuda, sem esses contatos, né? E em quem confiar, acho que fica fica esse receio, porque ele sai, tem um problema pessoal, familiar, ele não sente que não dá para confiar nem nas pessoas que estão próximas, que dirá em alguém que vem se apresentando como empresário, então também é difícil, aí existe essa cobrança para que se tenha uma assessoria logo, para que se faça alguma coisa. Então, eu acho que seria bom mesmo que a Globo repensasse isso. Foi uma primeira situação, né, que aconteceu assim de um pós tão maluco como esse, mas que para as próximas edições pensem em dar um apoio maior em outras áreas também aos participantes, né? Organizar. No final, todo o cuidado que a Globo tem com os participantes do BBB é um cuidado que ela tem com o BBB. Sim. Eu acho que é toda essa proteção que precisa ter, não só na bufunfa, né? No que todo mundo usufrui, né? No que faz rodar lá a economia em Curicica, mas também nesse cuidado com o pós, que pode não ser um dinheiro imediato, mas que eu acho que faz muito bem enfim, para todos os envolvidos. Ô, Bárbara, nós temos uma breaking news. Tem alguma vinheta de urgente, de importante? Não tem, né? O Então, Dieguinho sempre pede isso, é. não tem.